O medo é uma sombra que todos carregamos. Ele está lá, escondido nos cantos mais obscuros da nossa mente, muitas vezes sem que percebamos sua presença. Não é algo que podemos simplesmente apagar ou ignorar. Ele é parte de quem somos, um mecanismo antigo que a evolução nos deu para nos proteger. Mas o que acontece quando esse mecanismo se torna nosso próprio carcereiro? Quando ele não apenas nos alerta sobre os perigos reais, mas começa a controlar nossas escolhas, nossas emoções e até mesmo o rumo das nossas vidas. Imagine acordar todas as manhãs com um peso invisível pressionando seu peito. Você não sabe exatamente o que é, mas sente. É como se cada decisão, por menor que seja, fosse precedida por uma voz silenciosa sussurrando. E se der errado? E essa voz ecoa em cada pensamento, cada movimento. Ela te impede de tentar coisas novas, de arriscar, de crescer. Você pode pensar que está no controle, mas, na verdade, o medo já tomou as rédeas. O medo é mestre em se disfarçar. Ele não aparece vestido de monstro gritando para que você fuja. Ele vem de forma sutil, quase imperceptível. Às vezes ele se apresenta como dúvida. Você realmente acha que consegue isso? Outras vezes ele surge como procrastinação. Amanhã é um dia melhor para começar. Em algumas ocasiões ele assume a forma de conforto. Por que mudar se as coisas estão indo bem assim? E assim ele vai construindo barreiras ao seu redor, uma a uma, até que você esteja completamente cercado. Mas o que realmente acontece dentro de nós quando o medo toma conta? No cérebro, ele ativa uma região chamada amígdala, responsável pelas respostas emocionais. Quando o medo entra em cena, a amígdala envia sinais de alerta para todo o corpo, desencadeando uma série de reações físicas. Coração acelerado, respiração rápida, mãos suando. Esses são os sinais clássicos da resposta de luta ou fuga. Nosso corpo está pronto para enfrentar o perigo ou correr dele. Mas e quando o perigo não é real? Quando ele existe apenas na nossa mente? É aqui que o medo começa a nos enganar. Ele usa essas mesmas respostas físicas para nos convencer de que estamos em perigo, mesmo quando não há nada à vista. Imagine estar em uma sala vazia, sozinho, e sentir seu coração disparar. Sua mente começa a criar cenários. E se alguém entrar aqui sem que eu perceba? E se algo ruim acontecer? Seu corpo reage como se essas possibilidades fossem reais. E, nesse momento, o medo ganha força. Mas o medo não age sozinho. Ele tem aliados poderosos como o passado. Quantas vezes você já deixou de fazer algo porque algo parecido deu errado antes? Talvez você tenha falhado em um relacionamento e agora tenha medo de se abrir novamente. Ou talvez tenha perdido dinheiro em um investimento e agora relute em tentar algo novo. O passado é um terreno fértil para o medo, pois ele alimenta a ideia de que o que aconteceu uma vez pode acontecer de novo. Outro aliado do medo é o futuro. A incerteza do que está por vir pode ser paralisante. Nós criamos expectativas, cenários imaginários de como as coisas podem dar errado. E quanto mais detalhes colocamos nessas histórias, mais reais elas parecem. O medo se aproveita disso. Ele transforma essas possibilidades distantes em certezas imediatas. Se eu pedir aquele aumento, meu chefe vai achar que sou arrogante. Se eu me candidatar a essa vaga, eles vão ver que não sou qualificado o suficiente. E assim, o medo nos mantém presos onde estamos. Mas o que realmente estamos perdendo ao deixar o medo nos controlar? Mais do que oportunidades, estamos perdendo a chance de nos conhecer melhor. Cada vez que nos recusamos a enfrentar o medo, estamos negando uma parte de quem somos. Estamos dizendo a nós mesmos que não somos fortes o suficiente, corajosos o suficiente, capazes o suficiente. E isso cria um ciclo vicioso. Quanto mais nos escondemos, mais o medo cresce. Então, como podemos quebrar esse ciclo? Primeiro, precisamos reconhecer o medo pelo que ele é, uma emoção natural, mas nem sempre racional. Ele estará sempre lá, mas não precisa nos dominar. Podemos aprender a observá-lo, a nomeá-lo. Ah,
então é medo que estou sentindo agora. Esse simples ato de reconhecimento já tira parte de seu poder. Quando damos nome ao medo, ele deixa de ser essa entidade abstrata e ameaçadora. Ele se torna algo que podemos entender e, eventualmente, gerenciar. Em segundo lugar, precisamos questionar o medo. Quando ele surgir, pergunte a si mesmo: o que há de real nisso? Qual é o pior cenário possível? Muitas vezes perceberemos que o pior cenário não é tão terrível quanto imaginávamos. E, mesmo que seja, podemos nos preparar para lidar com ele. O medo perde força quando sabemos que estamos prontos para enfrentá-lo. Também é importante lembrar que o medo não é inimigo. Ele foi projetado para nos proteger, para nos ajudar a evitar riscos desnecessários. Mas, como qualquer mecanismo, ele pode falhar. Ele pode confundir perigo real com perigo imaginário. Então, em vez de lutar contra o medo, podemos aprender a usá-lo a nosso favor. Podemos ouvi-lo, mas não permitir que ele tome todas as decisões. Finalmente, precisamos praticar a coragem. Coragem não é a ausência de medo. É a capacidade de agir apesar dele. Pequenas ações diárias podem ajudar a fortalecer nossa coragem. Falar em público, mesmo que com as mãos tremendo. Enviar aquele e-mail que adiamos por dias. Dar um passo fora da nossa zona de conforto. Cada pequena vitória nos aproxima de uma vida menos controlada pelo medo. O peso do medo pode ser avassalador, mas ele não precisa nos definir. Quando aprendemos a reconhecer sua influência, a questionar suas narrativas e a agir apesar dele, começamos a recuperar o controle. Começamos a viver de maneira mais autêntica, mais plena. O medo ainda estará lá, mas ele não será mais o dono da nossa história. Lembre-se, o medo é um visitante inevitável, mas ele não precisa se tornar morador permanente. Com paciência e prática, podemos aprender a conviver com ele sem deixar que ele nos domine. E, quando conseguirmos isso, descobriremos que o mundo é muito maior e muito mais bonito do que jamais imaginamos. E aí, qual é o maior medo que tem te impedido de seguir em frente? Deixe nos comentários para que possamos te ajudar a enfrentá-lo e transformá-lo em força. E se você quer aprender estratégias práticas para dominar o medo e retomar o controle da sua mente, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui, você vai encontrar ferramentas poderosas para vencer seus limites e criar a vida que sempre sonhou. Você não precisa passar por isso sozinho. Vamos juntos nessa jornada de transformação.